Boa internet, essa vida que a gente tem entre e sai de live, entre e sai de reunião por Zoom. Falta o abraço, que era sempre característico das nossas reuniões, das nossas mesas, no final de tudo, quando tudo dava certo. E agora sobra incompetência técnica, porque termina o negócio, eu não consigo salvar. Aí a gente faz uma mesa maravilhosa e perdeu, porque foi um botão errado. Gente, eu não dou conta disso, não. Tenho saúde mental para isso. Mas vamos lá, gente, brincadeira à vou parte. começar. A Mônica já falou aí de todas as suas dificuldades, já disse que não está sendo fácil fazer essas lives, mas eu quero dar aqui uma boa noite a todas e todos. Uma boa noite à Ágata e à Mônica. Hoje eu estou aqui em mais uma live e vou conversar com a Mônica Benício e com a Ágata Arnuz, as viúvas de Marielle e de Anderson, né? Nós vamos conversar sobre essa tragédia que dói em cada um de nós, né? E antes eu tenho que dizer, porque senão a produção vai reclamar, que se inscrevam no meu canal, curtam e me sigam nas redes sociais. Então, eu pensei em começar a nossa conversa exibindo uns gráficos que mostram a realidade do Brasil e de Iguaba. Mas antes eu vou pedir para vocês se apresentarem, embora a Mônica já tenha entrado falando, eu vou pedir para a Mônica falar um pouquinho e para a Ágata também, para a gente iniciar. Bom, então, para além do falatório das dificuldades tecnológicas, eu sou Mônica Benício, sou formada em arquitetura e urbanismo, tenho aí 2 anos e 4 meses de uma luta que me coloca numa projeção de figura pública enquanto defensora de direitos humanos, papel o qual eu já fazia em outra esfera, mas após a execução, né, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, existe um outro papel enquanto defensora de direitos humanos nesse lugar de protagonismo, né, de figura pública, e existe uma luta sobre justiça, enquanto o Estado ainda não respondeu quem foi que mandou matar Marielle, que executou Marielle e Anderson na noite do 14 de março de 2018, crime para o qual o Estado não respondeu nem o mandante, nem o porquê desse assassinato. Então, essa é uma luta coletiva, é uma dor e uma luta compartilhada com a Ágata, e acho que o papo vai nesse sentido, nesse momento aqui. Bem, eu sou a Ágata Arnaus, eu sou formada em Direito, embora eu não exerça advocacia, eu sou servidora do Estado aqui do Rio, mamãe do Arthur, que é meu papel principal no momento, viúva do Anderson, e compartilho da dor, é claro, de perder um parente. É claro que eu não me enveredei por esse caminho como a Mônica, até pela convívio que ela já tinha, né? Já tinha uma certa entrada. A minha vida tomou rumos bem loucos depois, principalmente com o Arthur. Então, meu caminho basicamente é esse, de administrar agora algumas coisas, a vida e terapias e coisas de mãe, de uma criança especial, e ainda vendo a questão de justiça, de encaminhamento de como as coisas vão ficar, e seguindo aqui na torcida também por vocês, é claro, que já estão nesse caminho e falando por nós que somos representados e que também não temos a voz assim tão ativa, mas que lutamos aqui por detrás. Bom, então, vamos para iniciar a nossa conversa. Eu vou pedir à produção para colocar os gráficos que a gente separou para iniciar e orientar a nossa live hoje. E dizer que é um prazer imenso ter vocês duas aqui, viu? Muito obrigada. Bom, esses indicadores de violência, a gente vai retratar
o Brasil e depois trazer para o cenário de Iguaba Grande, que é a cidade em que eu moro e estou candidata, sou pré-candidata às eleições de 2020, ao cargo de prefeito. Então, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver a realidade do Brasil, que é triste, né? É o primeiro país, tá em primeiro lugar no assassinato de trans. É o país que mais mata trans no mundo. E está em segundo lugar como o país que mais mata defensores de direitos humanos. E é o 9º país mais desigual do mundo. Assim, é uma realidade muito triste. Nesse segundo gráfico, demonstra a quantidade de habitantes negros, qual a diferença entre os assassinatos de não negros e os assassinatos de negros. Os negros são 3 vezes, um número 3 vezes maior. Isso demonstra o quanto a desigualdade é grande no país. E o terceiro gráfico, a gente traz para a realidade de Iguaba Grande, que é uma cidade do interior da região dos Lagos, uma das menores cidades, é a menor cidade da região, e tem uma realidade de, entre 2017 e 2019, nós tivemos um aumento de 35% no crime de ameaça, de 49% na taxa de homicídio de 2014 a 2018. E entre os casos letais, a violência contra os negros nos últimos 5 anos, ela foi de 75% maior. Quer dizer, é muito triste, 75% dos casos de violência com letalidade é contra os negros em Iguaba. E essa é uma realidade de muitas cidades, infelizmente, né? E aí, conversando sobre essa questão, esse modelo de política de segurança pública, é um modelo do Rio de Janeiro, vamos localizar para o estado, né, onde nós vivemos, ao meu ver, ele consiste no processo de repressão e não no processo de estruturação. Não tem a violência, ela pode ser atacada, é lógico, ela deve ser atacada no momento em que o ato acontece, né? Mas a política de segurança pública, ela tem que se anteceder à instalação dessa violência. A Constituição Federal, em seu artigo 144, ele responsabiliza e determina a responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e do Distrito Federal e dos governos municipais, cabendo ao governo federal a responsabilidade do policiamento das fronteiras e o combate ao tráfico internacional e interestadual de drogas e ao patrulhamento das rodovias federais. Cabe aos governos estaduais e ao Distrito Federal as responsabilidades pelo policiamento ostensivo, que dá um ar de segurança à população, e a manutenção e organização da Polícia Militar, Polícia Civil e os demais órgãos que estruturam a segurança pública. E aos municípios, o desenvolvimento de ações preventivas, de instalação de equipamentos que promovam a segurança pública, como as câmeras de segurança, iluminação pública, a manutenção das ruas, que é a pavimentação, a guarda municipal, que faz a proteção dos bens, das instalações, dos serviços e do controle de trânsito, e que é importante para a presença de um guarda municipal para dar um sentimento de segurança na população, na saída das escolas, nos pontos de ônibus, em locais de maior movimentação, nas praças. E eu entendo que o trabalho em conjunto das polícias civil e militar com a guarda nos municípios, como a formação de um centro de controle, em que a segurança pode estar sendo ali organizada e estruturada, ela tende a trazer uma maior efetividade, além
das políticas de redução da desigualdade. Eu acho que é o ponto principal para que a gente possa controlar a segurança, dar mais segurança pública à população. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre qual é a visão de vocês no Rio de Janeiro com relação à estruturação da política de segurança pública. Pode ser na escala de Ágata e Mônica. Bem, eu nem sei se a gente tem uma política pública bem estruturada aqui no Rio, né, para segurança. A gente tem, acho que deveria, do jeito que as coisas já estão instauradas, a gente teria que ter algo, sentar todas as esferas de poder e ter uma organização muito melhor de como as coisas vão funcionar, para começar. Porque não tem como cada órgão, cada setor da federação, alguma coisa nesse sentido, pensar individualmente para fazer a política pública de segurança. O Rio de Janeiro, então, é o caos, né? Eu não sei se existe algum outro lugar que esteja pior do que aqui. E já tiveram algumas pesquisas dizendo que índices haviam diminuído de violência, mas eu não sei eu não tenho essa sensação. Eu saio na rua e não tenho essa visão de que a violência diminuiu. Para mim, a gente liga a televisão, as pessoas, né, o senso comum diz que a televisão sangra, né, de tanta notícia de violência de todos os sentidos. Violência doméstica, violência de transeunte, né, pequenos furtos, qualquer tipo de violência, idosos, crianças. Eu só vejo uma crescente de notícias, uma política pública que eu, sinceramente, desconheço qual seja ela, assim, de fato, sabe? Me dá uma informação, né? Se alguém me perguntasse assim, o que você entende, o que está sendo feito no Rio, sinceramente, eu não sei. Eu acho que vamos apagar fogo, que eles acham que é fogo, né? Aí faz operação em comunidade e cenas assim que não fazem nem o mínimo sentido. Então, eu não consigo nem definir como é a política aqui no Rio. Mônica. Olha, eu acho que fazendo uma complementação de maneira geral à colocação da Ágata, eu concordo, assim, né? O que a gente faz hoje de política pública, política de segurança pública no Rio, para gerar algum tipo de sensação de segurança, acho que não tem, né? Eu costumo dizer em alguns espaços sobre o que é compreender a noite do 14 de março de 2018, quando a Marielle e o Anderson são ali executados, têm suas vidas ceifadas, né? Que projeto de poder, que projeto de política é esse que a gente tem no Rio de Janeiro? Porque o que se configura naquela noite, de forma muito colocada politicamente, e não tem ninguém hoje que questione que foi um crime político, é entender que existe hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, um grupo político capaz de executar, de assassinar pessoas como forma de fazer política. E acho que isso, num Estado democrático de direito, não tem nenhum campo que a gente possa compreender isso como sendo minimamente razoável, né? Então, assim, eu sempre admirei muito, já falei isso muitas vezes para a Ágata, o que é essa força de ressignificar a luta, a vida, né, a conjuntura como um todo, porque é se colocar a parte de uma dor que é pessoal, né, da Ágata que perde o Anderson, da Mônica que perde a Marielle, como pessoas físicas, e o que isso se torna politicamente para a sociedade, né? Como isso é colocado politicamente para a sociedade. E isso tem que ser colocado, tem que ser visto com uma certa sensibilidade política, mas também com uma certa sensibilidade através de um conceito social, de entender. E aí eu não espero que as pessoas entendam o que a gente perdeu, porque eu acho que não vão entender, e por isso eu sou sempre muito solícita a tudo e qualquer coisa que a Ágata faça, porque, assim como a Benedita uma vez me disse, e foi a primeira vez que alguém me disse assim, eu entendo a sua dor de viúva, reconhecer esse lugar da ausência
de alguém que a gente ama, né, numa construção social, que é um crime que reverbera em construção da sociedade, né? Seja como coisas positivas, seja como coisas que a gente atravessou, de fake news, de calúnia, de difamação. Então, tem uma série de camadas aí que vão sendo atravessadas nesse processo, e eu acho que é importante, quando a gente promove debates como esse, para falar sobre democracia, né? Para falar sobre o que a gente está esperando de projeto de construção de sociedade. Para além, inclusive, e isso tem que ser colocado, né? A Agatha tem que reunir forças para poder fazer uma fala como essa, porque ela tem um Arthur que está ali, que ainda não dormiu, mas que vai dormir, que tem um acolhimento. É uma família, né? Assim, a Mônica tem que reunir as forças que tem, porque eu estava cozinhando e a minha mulher não chegou em casa. Então, tem algumas sutilezas que, por mais que sejam especificidades de família ou de configuração política, né? O mais difícil não foi o 14 de março, foi o 15, de acordar com a cama vazia do lado. Isso é uma dor muito particular. Isso é uma dor que não tem ressignificação política que dê conta de fazer. Porque não é mensurar dor, não é hierarquizar dor. A manhã do 15 de março foi muito mais difícil do que a noite do 14. Com a notícia, com tudo, isso é um processo que, para a gente ressignificar em luta, em discussão, tem que reunir força. Isso só é possível de fazer com acolhimento, né? Então, como é que a gente tem feito isso hoje? Tem feito com acolhimento em alguma instância, né? Porque tem gente que acolhe e tem gente que não, e tudo bem também. Tem ninguém obrigado aqui a fazer nada. Agora, nessa conjuntura toda, falando a respeito de democracia, eu não sei o que a Agatha pensa a respeito disso, especificamente, porque a gente nunca conversou sobre isso especificamente, mas é bonito a gente ver, se é que é possível ver alguma beleza nisso tudo, de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, mas que hoje conseguem inspirar mudança social, que hoje conseguem inspirar o abalo desse sistema, que sempre nos matou, que sempre teve como projeto de poder nos matar, né? Seja em qualquer instância que a gente tem aí. Então, eu acho que quando a gente fala de política, né? Por que acontece? A polícia, no estado do Rio de Janeiro especificamente, mas de forma geral em todo o Brasil, a polícia sempre chega antes na favela e na periferia do que a política de segurança pública. E sempre foi isso. Né? A Marielle e o Anderson, eles são executados na capital de uma das capitais do mundo. Né? O Rio de Janeiro é um dos cartões postais do mundo, não é só do Brasil. E isso com nenhum pudor, né? Porque ninguém pegou, por exemplo, a mochila, da mochila da Marielle, ou levar o carro do Anderson para simular um assalto. Não teve isso. Foi claramente, colocadamente, uma execução política, com um recado político. E a gente perdeu o que perdeu. Não. E a gente ressignificou da maneira como pode fazer, com os motivos que tem para fazer. Cara, Arthur tá aí, lindo. E a gente vibrando, que seja cada vez mais grandioso essa trajetória, essa energia, mas é disso que a gente está falando, né? Que projeto de sociedade que a gente quer? Certamente não é ter hoje, no Rio de Janeiro ou no Brasil, um grupo político que acha que pode executar pessoas como projeto, como forma de fazer política nessa sociedade. Isso a gente não pode admitir. Não dá para falar de democracia sem pedir justiça para a Marielle e para o Anderson. Porque essas vidas, não é que elas representavam mais ou menos do que outras, é porque elas, dentro de um simbolismo muito específico, significa muitas outras vidas. E é por isso que pedir justiça para elas é pedir justiça para muitas outras, para outras que já tombaram e para que nenhuma outra tombe mais dentro dessas características. É disso que a gente está falando.
É óbvio que o Anderson importava muito para a Agatha e a Marielle importava muito para a Mônica, e aí foi mal. Não é para ter juízo de valor, não. Para mim, importava para cacete. Era uma vida que importava mais do que outras. E quando a gente Sim. fala em defensora de direitos humanos, que nenhuma vida importa mais do que a outra, isso tem alguns valores, mas nesse caso não. A Agatha queria que o Anderson chegasse em casa, que a Agatha queria que o Anderson estivesse acompanhando o Arthur. E a Mônica queria que a Marielle tivesse chegado em casa. A Mônica não queria ser figura pública e queria ter a Marielle como essa pessoa expoente da política que era. Não era isso, não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando Nossa, é, uma violência que no caso que transformou a eles não vida de estão, vocês, né? como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai debater isso? Como é que a gente vai pedir justiça para isso, que não é só por eles, mas pelo que representa essas vidas ceifadas e pelo que representa o nosso projeto de sociedade democrática. É disso que a gente está falando. Não é só sobre a dor. Porque se fosse só Sim. sobre a dor, eu e a Agatha, a gente não precisava nem estar fazendo um debate como esse. A gente podia estar fazendo outra coisa na nossa vida. É porque não é só sobre a dor. Se fosse só sobre a dor, a gente podia nos acolher na nossa própria dor. E tudo bem. Mas, Mas não é só Mônica, sobre isso. é uma dor muito forte. E essa dor ela foi sentida pelo mundo inteiro. Ela foi sentida por todas as pessoas que são ativistas, ela foi sentida pelas pessoas que viam a sua voz ser ouvida através da luta da Marielle. Essa dor foi ouvida, ela foi sentida por todas as famílias de trabalhador que sai de casa para buscar o sustento da sua família, o seu próprio sustento. É uma dor que dói em cada um de nós e que é uma dor que tem que ser falada, tem que ser mantida viva para que a gente possa fazer alguma coisa que venha mudar essa realidade, né? Só vocês podem dizer realmente como é sentir isso, porque vocês sofreram diretamente a perda de uma pessoa que amava, né? Mas o mundo inteiro sente essa dor. Nós tivemos 20 ativistas ambientalistas mortos em 2018. 20. Nós tivemos uma quantidade de mortes a cada dia. A gente vê uma notícia de um ativista, de alguém que lutava por um direito, né? A Marielle, eu vejo o assassinato de Marielle porque ela defendia direitos, porque ela defendia as vozes que não são ouvidas. O Anderson foi assassinado porque ele estava defendendo a sobrevivência da família dele. E eu vejo, assim, foi um crime que aconteceu no mesmo momento. Foram dois crimes simultâneos, os dois morrem na mesma situação, no mesmo ato de extermínio, de crueldade, mas as causas eu enxergo de forma diferente, porque a Marielle ela representava a defesa de direitos. A Mônica fala em algumas entrevistas, eu já vi a Mônica falando, que ela tinha a referência da própria luta no seu corpo, né? E o Anderson não. O Anderson era um trabalhador que não teve do Estado a segurança. Ela era uma parlamentar que não teve do Estado a segurança, mas o Anderson saiu de casa para trabalhar. Ele não tinha uma história de luta de direitos, ele não tinha uma exposição da sua imagem, né? E, mesmo assim, ele estava ali, junto com a Marielle, foi assassinado junto. É muito cruel tudo isso. É muito cruel, por isso que a gente não pode deixar de falar nessa dor. Porque essa dor ela representa uma luta que hoje vocês estão obrigadas, né, de uma certa forma, porque querem justiça, e o fato de querer justiça nos obriga a entrar numa luta. E hoje Mônica está fazendo esse papel, que era o papel da Marielle, né? Um papel que a Marielle tinha dentro dessa relação, né? O 14 de março é dia do meu aniversário. E eu estava aqui em 2018, eu tive uma surpresa das minhas irmãs, elas chegaram aqui à noite de surpresa e a gente estava comemorando quando eu vi a notícia na internet. E a gente não tinha ideia de quem era a vereadora, vi a notícia, uma vereadora foi assassinada no Rio, a gente não sabia se aquilo tinha sido por um assalto, o que tinha acontecido. Foi a notícia rápida e depois, só no dia seguinte, nós soubemos que o motorista
da Marielle era o Anderson, e que esse Anderson era o Anderson, marido da Ágata, que é sobrinha do meu marido. Então, a gente viveu essa dor assim, forte, e ficou muito forte. E eu acho que é uma luta assim. O que eu ia perguntar para vocês, você já acabou respondendo, Mônica, uma parte do que eu ia perguntar, que é justamente como é acordar todo dia depois do dia 14 de março de 2018. Sabe? Como é que é para vocês transformar esse luto numa luta por justiça? E essa justiça que vocês buscam não é uma justiça apenas para o desvendar do crime de Marielle e Anderson, mas é uma justiça que busca transformar a sociedade. E, assim, eu queria ouvir a você, Mônica, queria ouvir a Ágata sobre essa transformação. Acho que mais ou menos você já nos fala isso nessa sua fala, né? Mas eu queria ouvir mais um pouco. Desculpa, eu achei que você já tinha terminado. Terminei. Eu vou pontuar, espero de forma muito breve, até para a gente ouvir a Ágata, que é uma mulher que tem uma sabedoria quase que ancestral, de um nível que eu nunca consigo, que eu falo assim, Ágata, como é que a gente vai fazer? Ela, não, eu não tinha preparado nada. E a Ágata faz umas falas... Ela é essa história. É sempre essa. A gente estava com um cara que tinha o Prêmio Nobel da Paz. E a Ágata vem e faz uma fala que eu falei assim, meu Deus do céu, mas ela disse que não tinha preparado nada. Como é que ela faz uma fala dessa? E agora eu queria gastar meu espanhol, mas não conseguia, né? Escrevi em português mesmo. Falei, vai assim. Maravilhosa. Ela falou assim, a gente tem que falar alguma coisa. Eu falei, não sei. Aí, quando ela abriu a boca para falar, eu falei, ela disse que não tinha preparado nada. Fez uma fala melhor do que o Nobel da Paz, mas tudo bem. Eu vejo isso mesmo. Eu acho que para pontuar, Margot, acho que algumas coisas, e aí pontuar mesmo, assim, sobre o que é essa luta, o que é violência nesse lugar, acho até que falar... Porque o que a gente fala, né? A Ágata trouxe, para mim, foi uma das primeiras pessoas a trazer uma sobriedade muito grande a respeito do que era esse crime político, né? O que era a Marielle vereadora e o que era o Anderson motorista da vereadora. Que não estava nada, a gente não estava falando ali sobre as pessoas, né? Porque tem a reivindicação. O motorista tem nome, sobrenome, tem mulher, tem filho, outra coisa. Agora, dentro dessa conjuntura, eu acho que é importante a gente entender uma questão que era a seguinte. Quando fala assim, porque o Anderson, ele estava na linha de fogo. Estava na linha de fogo. Talvez, se não tivesse, tal como a Fernanda, a assessora que estava do lado da Marielle, não tivesse sido executado. O crime era político, era para matar a Marielle. Agora, uma vez que a gente tem 2 vidas ceifadas naquela noite, a gente precisa falar dessas vidas e o que essas vidas configuram. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de militância, eu lembro com um carinho muito grande acho que da minha última campanha de militância, que foi durante o Carnaval, onde a Marielle estava distribuindo os leques, não é não. E o Anderson era motorista. E aí tinha a Fernanda, que inclusive era assessora, que estava dentro do carro, ali com a gente o tempo inteiro. O meu irmão, o tempo inteiro. A gente distribuindo os leques de não é não, a campanha contra o assédio, né? Assédio das mulheres e tal, que era uma campanha da vereadora Marielle. E o Anderson era o motorista desse lugar, né? E ele podia ter só dirigido de um lado para o outro, levado a gente de cima para baixo, conforme fosse o combinado do horário, mas não era só isso. Ele estava lá com um pacote de leque, distribuindo, falando sobre, né? Entrando e saindo do carro, levando a gente de um lado para o outro e distribuindo leque. Não era só o trabalho dele enquanto motorista, era um ato de militância do que ele estava fazendo. E isso é importante que a gente diga, porque a gente vai construir a nossa militância de cada lugar. Aquele homem,
estava ali cumprindo um horário do seu ofício de trabalho do que ele foi contratado para fazer, de ser motorista de uma vereadora. E ele podia ter ficado sentado no banco do carro esperando a gente fazer e tudo bem. Mas não, ele saía do carro, pegava um malote de leque e ia lá distribuir com a gente. Isso era a militância dele. E o que a gente fala que é militante? Né? Como é que a gente diz, pô, a gente ajudou na militância da vereadora Marielle? A Marielle não se torna um mártir, uma figura de representatividade internacional, porque ela nasceu das cinzas, ela foi inventada por um pó de diamante, sei lá, que qualquer coisa que seja. É uma construção coletiva. Aquele carnaval, por exemplo, o Anderson, ele estava fazendo o serviço dele, do qual, para ganhar dinheiro, para poder colocar dinheiro dentro de casa, contribuindo com a esposa, com o filho e tudo mais, ele estava fazendo, abrindo mão do tempo dele, que era dirigir. Mas, para além disso, ele estava distribuindo leque. Isso era um ato de militância por si só. E a gente tem que entender o que a gente faz nessas camadas de militância, o que a gente faz nessas camadas de dores, de sabores, como é que a gente faz isso? Né? A Ágata podia ter só dito, gente, eu não quero mais falar sobre isso. E tudo bem. A Mônica também podia ter feito isso. E por algum motivo a gente não fez. Eu não sei nem qual é o motivo. Muito honestamente, não sei qual é o motivo que não nos fez simplesmente fazer isso. Mas a gente vai ter que olhar para a identidade do Anderson nesse lugar. Dessa contribuição que é, enquanto sujeito militante, que é o que a gente reivindica hoje, de mudança social. Né? A gente não chega a ter uma Ágata falando do lugar que a Ágata fala, com a descrição que ela quer ter e com a força que ela tem em determinados momentos, e a gente vai ter que aturar isso. Em que esfera que essas coisas se dão, e tudo bem. Essa mulher é uma força da natureza. E ela, você olha para a Ágata, tem Ágata, porra, é a memória do Anderson, é o Arthur, não sei o que, é essa mulher, e assim, quem que está contando essa história? Quem que está olhando para isso? Quem que está olhando para isso? É bizarro isso. O Anderson fez o que ele podia fazer, e mais do que ele podia fazer, porque ele não foi contratado para ser militante, ele foi contratado para ser motorista. E o que ele fez foi porque ele era isso. Isso era parte dele. E não dá para anular isso. Não dá para falar, a Marielle, o motorista, não era o motorista. E aí a Ágata tá certa pra caralho quando ela fala isso. É o que a gente deixou para trás. E não só o que deixou para trás, o que a gente resgata do trás para frente para agora, para falar aqui, para fazer isso que a gente está fazendo aqui. E não dá para a gente ficar desconectando as coisas, porque não são coisas desconectadas. Inclusive, digo eu, do meu lugar de companheira da Marielle, ela jamais admitiria que o Anderson, motorista, militante, Ágata, tudo isso fosse desconectado. Isso seria desrespeitoso até com a memória da Marielle, defensora de direitos humanos. Porque não é isso, não é disso que se trata. É essa coisa bonita que a gente faz, que é fluida, que é contínua, que tem parceria, que tem fé, que uma outra sociedade pode existir. Porque é isso que o Anderson estava fazendo naquele carnaval, distribuindo leque não é não, campanha contra o assédio ao corpo das mulheres. Era cansativo, ele estava deixando a mulher, o filho, para poder ganhar dinheiro, porque era o trabalho dele? Era, mas ele podia ter ficado sentado no banco do carro e fazer absolutamente nada. E ele pegava um punhado de leque e ia para o meio da rua entregar. Isso era a construção de um mundo melhor para o filho dele. Isso era a participação dele para uma construção de um mundo melhor para a mulher e para o filho dele. É disso que a gente está falando. Não dá para anular uma coisa da outra. E quando a gente fala de mudança, a gente vai ter que olhar para isso, porque senão não faz sentido nenhum o todo. Né? Farão sentido partes. Mas, enfim, a Ágata é muito mais maravilhosa para falar isso. É que eu fico irritada com essa coisa. Porque não, eu queria...
de empenho, de militância, para as pessoas olharem e falarem, não, porque a Marielle é o motorista. O motorista e falar para mim, nome, né? Sobrenome, família e luta. Eu queria contar uma história breve, mas para fazer um link também com tudo, né, de segurança e outros pontos que vão ficar mais esclarecidos. O Anderson trabalhava no Comperj, e aí isso foi antes de 2016, né? Agora eu não vou precisar os anos certinhos, mas ele trabalhava no Comperj como motorista lá. E teve toda aquela roubalheira que todo mundo conhece, e aí ele foi demitido do Comperj e começou a rodar na Uber. E o Arthur nasceu em 2016, o que para a gente acabou sendo bom, ele está em casa, porque o Arthur ficou 28 dias em UTI, né, no internado, então ele ia sempre comigo. E no finalzinho, quando o Arthur tinha 2 meses em casa, se eu não me engano, ele recebeu uma ligação de um colega perguntando se ele podia dar um pulo lá no centro da cidade, que ele tinha conseguido para o Anderson trabalhar no PSOL, né, como motorista lá, mas que era por diária, assim, né, para fazer um bico lá. No começo era isso. Então, eu acredito muito tudo que aconteceu, mas aí especificamente com o Anderson, a corrupção. Porque se não fosse toda a corrupção lá no Comperj, ele provavelmente estaria empregado lá. E a sucessão de fatos não aconteceriam se ele estivesse lá, trabalhando. É claro que o que não foi, não é, e não tem como a gente saber. Mas eu acredito a corrupção, acredito a culpa, né, de várias situações à corrupção, porque é tudo linkado. A violência é aumentada quando as pessoas não têm emprego, sem aquele papo, né, de porque é produto do meio e tal, mas tem pontos. É óbvio que tudo isso é interligado. Ele conseguiu o trabalho dele, mas tudo isso vai contribuindo. Pessoas botaram dinheiro próximo ao Comperj, tem casos de hotéis que foram construídos e a pessoa perdeu dinheiro naquela construção porque o Comperj faliu, outras pessoas deixaram de investir naquele lugar, empregos foram... pessoas perderam emprego porque não tinha como manter aquilo por roubalheira, é isso. Então, pensar em segurança pública também é pensar em todos esses setores, né, de emprego, de educação, tudo isso contribui para o declínio da violência, e aí a gente vai poder falar de ações, né, e melhorias nesse sentido. Então, eu penso muito nisso, nesses fatos, né, que antecederam tudo o que aconteceu com eles, e penso muito nisso, de como seria a vida se as coisas que deveriam partir do Estado, de um modo geral, né, de poder público, se tudo tivesse corrido direitinho, né? Se não tivesse, se o Comperj tivesse funcionado do jeito que tinha que funcionar, e milhões de pessoas, né, centenas de pessoas teriam seus empregos mantidos naquela época. Então, é claro que não exime ninguém de acordar um dia, resolver matar uma vereadora e atirar. Claro que poderia acontecer, provavelmente teria acontecido com outra pessoa, enfim. Mas, vendo esse cenário, a gente tem outros setores da sociedade e outros setores que precisam de atenção para contribuir para a segurança. E foi o caso dele. Agora, sobre a vida, né, como é acordar e se manter, eu ouvi algumas vezes, né, eu prestei uma reportagem para uma colega e quando ela postou, depois eu fui ler os comentários, depois eu parei de ler os comentários, né, e algumas pessoas começaram a botar piadinhas do tipo, já cortaram sua luz? Era nesse nível. E, bem, não é porque eu não tenho mais o Anderson que minha vida não continua, isso é óbvio. Eu tenho um filho pequeno, um filho que quando o Anderson morreu, Arthur tinha 1 ano e 8 meses. O Anderson trabalhava, mas eu também sempre trabalhei. Então, tem umas pessoas também que parecem que brotam não sei de onde para fazer determinadas perguntas e comparações desnecessárias. Eu sempre disse isso. É óbvio que tem que se falar mais da Marielle,
porque nós estamos falando de assassinato de uma vereadora e de uma defensora de direitos humanos. Sem ser hipócrita, é isso. Ela tem uma representatividade, ela carrega milhões de pessoas com ela e ela representa milhões de pessoas. Não tem como eu querer que a gente fale dos dois de maneira igual. Isso é absurdo. E eu sou viúva, eu posso falar isso. Eu não tenho que falar dos dois de maneira igual. Ela tem uma representatividade. Mas você me deve, né? Quem fala comigo me deve um mínimo de respeito. Então, que se deve a qualquer pessoa quando você conversa. Então, quando você vem falar comigo e pergunta, mas o que você acha quem são os mandantes? Quem você acha que pode ser o mandante da morte, dos assassinatos da vereadora Marielle e do motorista? Mas aí você não sabe o nome, né? É vereadora, que é o cargo dela, o trabalho dela, Marielle, e o Anderson era só motorista, quer dizer, nem Anderson ele era. Então, comigo, se dirigindo diretamente a mim, você tem que saber o nome da pessoa, você está conversando com a viúva dele, e para mim ele não era motorista, isso aí é a ocupação dele. Ninguém gosta de ser só pensado no que faz, né? Você não chega para a pessoa e fala só doutor, você fala doutor fulano de tal, né? E é assim que se fala da pessoa, independente do cargo. Se você tem outros trabalhos, ninguém te chama ou professora, só professora, ou pedreiro, né? E isso é absurdo, a pessoa tem nome. Então, a gente, além da luta do dia a dia, de ter que reorganizar a vida, que para mim foi isso, porque eu me via com 26 anos, com um filho pequeno e tendo que resolver um monte de coisa do Arthur, que é meu foco, sempre foi, e ainda lidar com as coisas do Anderson, que eu tenho que parar para resolver, óbvio, porque meu marido, eu tenho que dar atenção às coisas dele, mas e também lidar com essas coisas de postagens absurdas, com piadinhas absurdas, e as pessoas não se dão conta que a gente está falando de um país, eu acho que é o país todo, com taxas de resoluções de crimes baixíssimas de homicídio. E se nem de uma vereadora conseguiu ainda chegar no término, quem dirá de pessoas que, como o Anderson, que se tivesse morrido sozinho, eu duvido que estaria as investigações no pé que estão, tendo ele sido morto com a Marielle, sendo muito sincera. Duvido. Teria sido um assalto qualquer, uma tentativa de assalto, e morreu o motorista, seria isso. Né? Um motorista, pai de família, não sei nem se falaria um motorista. Morreu uma pessoa. E estaria assim. Eu duvido que eu teria a resolução que eu vou ter, sendo mega honesta. Então, sim, e para a pessoa que me perguntou, minhas contas estão em dia, não tive nada cortado, porque eu também trabalho, né? Não tem esse papo de, mas o governo está te ajudando. Não tem ajuda do governo, né? As coisas não são assim. Eu gostaria que todos os casos fossem solucionados, como eu acredito que o nosso vai ser. Mas estão sendo empregadas também tecnologias e meios de resolução que não existiam. Então, além de ter a resposta para mim, para a Mônica e para a sociedade, a gente está criando mecanismos para os próximos crimes. É assim com a medicina, né? Pessoas têm que morrer para você investigar determinada coisa e conhecer. E é a mesma coisa. Algumas vezes a gente tem que olhar também para esse cenário. É claro que mas você só está vendo o lado bom, está focando nisso. É claro que eu preferia que o Anderson estivesse vivo. Se alguém pudesse resolver isso, eu daria qualquer coisa que eu tenho na minha vida para que ele estivesse vivo. É óbvio que eu queria ele com o Arthur, então para mim é o mais importante. Mas já que aconteceu e nós temos a possibilidade de vislumbrar esse fato, não tem por que não mencionar. É verdade que a gente está com briga com a Google, a gente tem briga com outros setores que podem criar precedentes que são únicos. Então, a gente está falando de uma luta que vai além da gente. É enorme isso, né? Assim, é triste ver que existem pessoas que fazem um julgamento desse tipo que foi feito com você. Uma pergunta desse tipo, Agatha, é uma coisa assim
que não entra, né, na cabeça. Como é que uma pessoa pode pensar isso diante de uma situação como essa? Porque é o que você falou, nós precisamos trazer uma solução para isso. A sociedade necessita disso, não só vocês, a família, mas uma forma de punir os assassinos de Marielle Anderson, é uma forma de trazer algum tipo de alento para a sociedade, porque isso é muito sério. E, assim, os crimes todos deveriam ter solução. Não deveria ser só esse, mas todos os crimes deveriam ter solução e deveria ter respeito. As pessoas deveriam ter respeito pelas famílias. Isso é o mínimo que a gente espera, né? Uma outra questão que eu queria conversar com vocês, a Mônica está com um companheiro, Mônica. Ele tá vomitando e passando mal do estômago tem 3 dias. Ele está super carente. Aí tudo é isso aqui, ó. Eu tive um casal de labrador. Hoje eu tenho uma Yorkshire. Uma ele está pequenina. mega carente. Aí ele está sempre assim, com essa cara de chorão aqui. Oh, meu Deus. O meu já está gritando lá, o meu companheiro tá lá. Companheiro. Já estou vendo que vou ter fralda para trocar daqui a pouco. A minha companheirinha eu mando para casa da minha sogra, porque senão ela não deixa eu fazer uma live de jeito nenhum. Não, esse aqui, na verdade, eu estou mandando aí para a Agatha, para ele ser do Arthur. Mas a Agatha eu vou adorar. Rapidinho vai acabar essa carência dele aí, Arthur vai grudar nele. Não, ele é muito bom. Ele de tanto carinho. Ele fica subindo em mim o tempo inteiro, o dia inteiro. E ele nem faz isso, ele só faz isso quando ele está doente. Aí eu nem brigo, porque geralmente eu brigo, eu fico assim, fica aí. Mas quando ele está assim, dou a cara dele de cretino. Ele fica com essa cara de cretino dele. Aí, gente, voltando aqui para o que a gente estava conversando, a questão da violência cotidiana, que é isso tudo que a gente está relatando, essa afronta à democracia, essa falta de segurança que assusta todos nós o tempo inteiro, porque dá medo de sair de casa, a gente fica sem saber o que está do lado, quem é. É muito difícil viver tudo isso que a gente vive e parece que cada dia é mais distante de trazer algum tipo de segurança. A política não se organiza, não se estrutura de forma que possa trazer essa segurança que a sociedade tanto precisa. E aí, o que eu vejo é que nós precisamos mudar a cara da política. E isso a gente faz com a inserção de mais mulheres nos espaços de poder, de negros, de LGBTQI+, de indígenas. A gente só vai conseguir ter um olhar mais amplo a partir do momento que a gente venha a ter uma diversidade maior, a ter uma igualdade maior. E aí sim a gente vai poder estar falando, porque é claro que não precisa ser mulher para saber a dor da violência doméstica, para saber que isso aí não é bom para ninguém, nem para a família, nem para quem é agredido, nem para o agressor, porque também sofre de algum transtorno. E, assim, eu acho que todo mundo tem que ser tratado nessa história. Não precisa ser negro para dizer que é uma violência o preconceito racial e os números que mostram que a quantidade de negros que morrem mais, de pessoas que morrem mais, são as pessoas negras, e os não negros não. Quer dizer, a gente não precisa ser, mas é importante ter a presença de todos para que a gente possa discutir efetivamente e trazer soluções que transformem essa sociedade numa sociedade mais justa. Eu acho que a gente precisa mudar. E esse ano é um ano de mudança. Esse ano é um ano das bases, porque as eleições municipais elas formam a base da política. E eu acho que é nesse momento que as pessoas precisam pensar mais e na hora de exercer o seu direito de voto, né? Porque é nesse momento que a gente vai estar mudando efetivamente essa sociedade, essa história, o que a gente não está satisfeito, porque ninguém está satisfeito com essa realidade que a gente está vivendo, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre
esse pensamento dessa mudança estrutural dentro dos espaços de poder. Ágata, é com você. Mônica, sua vez. Zerinho. Vamos lá, Mônica começou, então a Agatha começa agora e depois a gente inverte. Bem, eu acredito que a gente está num caminho de mudança para as eleições. Acho que a população, de um modo geral, e acho que até a quarentena ajudou nisso, né? Muitas pessoas falaram, né? Aproveitar a quarentena para poder entender um pouco mais sobre política, eu sou uma delas, né? Eu comecei a entender um pouco mais pós-morte do Anderson, né? Que a gente não era nem um pouco ligado em nada disso. Então, eu acho que a gente está mudando, né? A população está mudando o pensamento, a visão, a ideia e pesquisando e entendendo melhor como as coisas funcionam, porque não é o tipo de coisa que é ensinado para a gente, né? Por exemplo, na escola, uma moral cívica, ou na faculdade de Direito a gente vê, né? Composição, o que cada um faz. E vou te falar, é uma chatice. Era um porre essas aulas. Eu mesmo ficava boiando, lia 1000 vezes, não entra na cabeça. Então, é o tipo de coisa que tem que ser tratado com mais leveza, né? Com mais bom humor e com mais foco também. E acredito e espero que a gente esteja nesse caminho de mudanças, de estudo antes de votar. A gente tem alguns passados bem sombrios, né? De pessoas em todos os postos de comando aí. Acho que não mudou muito, mas acho que a gente está no caminho. E, bem, espero que seja assim, né? Que a gente consiga botar pessoas e renovar também, né? Que a gente tem umas famílias lá consagradas que não tem mais como a gente sustentar algo assim. Então, que renove, que a gente tenha pessoas que queiram, de fato, trabalhar a política como não só um emprego, né? O salário da pessoa, mas que esteja ali para fazer diferença. Tem tantas pautas que merecem atenção, tantos assuntos que merecem atenção, que estão parados. Eu torço para que essas coisas mudem. Tenho até algumas coisas aqui em mente por causa do Arthur, de pautas que eu vejo agora, né, que são importantes e que não tem a mínima atenção. E aí, quando tem alguma coisa também que mexe com a gente, com a nossa vida, acho que a gente olha, se debruça diferente, né? Se debruça mais sobre o assunto e começa a entender melhor. E como a gente está numa fase assim, né? As pessoas estão numa fase assim de estarem mais atentas, eu acho que a gente vai partir para um bom momento, né? Eu acho que as próximas eleições vão ser imperdíveis. Eu acho que vai ser um bom momento, imperdíveis. Eu acho que a gente vai começar agora num processo de melhora. Eu creio de verdade que isso vai acontecer. Eu também Mônica? concordo com a Agatha. Eu acho que imperdível, como palavra para as próximas eleições, é algo que, no mínimo, pressupõe inspiração, de ser imperdível, né? A gente tem aí, hoje, acho que uma galera da juventude que antes não tinha que votar porque, né, pressupõe a lei que não precisa, algumas pessoas querendo fazer para poder fazer acontecer, e eu acho que a gente tem cada vez mais disputado a juventude desse lugar, né? Porque a juventude, na verdade, vai ser o que vai mover a estrutura desse conceito de forma geral. A gente vive num país que é educado culturalmente, inclusive, a acreditar que a política ela é corrupta, ela é suja e que a gente não tem que disputar. A política parece sempre a coisa do feio, a coisa do tipo, não, com isso eu não me envolvo, eu sou honesto demais, eu sou bom demais para me envolver com isso. E a gente chegou num momento, né, da conjuntura do país como um todo, acho eu, posso estar errado, mas de olhar e falar, cara, a gente precisa de todas as forças, somando de maneira demasiada, assim, impulsionada o tempo inteiro, e principalmente a juventude.
porque é com essa galera que a gente tem que falar. É essa perspectiva de mundo que a gente vai construir, entendeu? Sim, foi mal. A Mônica e a Agatha têm as suas dores e tal, mas a gente está construindo um mundo para o Arthur. A gente está construindo um mundo que não é para a gente, é outra coisa. E o que a gente está falando dessa outra coisa? Quem está construindo essa coisa? Sequer somos a gente, ao disputar essa política, ao falar dessa política que está suja, que está ultrapassada e tal. Eu acho que discutir isso, a beleza de discutir isso, é entender que a gente não está fazendo nada para a gente. Sim. E isso é muito bonito, porque a gente tem as nossas dores, os nossos amores, a nossa perspectiva de vida atual, de conseguir vislumbrar um futuro, mas isso não anula o futuro que a gente quer para o Arthur, para o Vitório, que é o meu sobrinho, para o Arthur, que é o meu sobrinho também, xará do Arthur, da Agatha, do Anderson, da Sofia, minha sobrinha. É disso que a gente está falando. A gente está falando de construir um futuro para uma galerinha que está chegando aí, que pode fazer muito mais do que a gente hoje pressupõe, que pode ser arriscado até a nossa imagem, aos nossos valores, às nossas convicções. Isso é tão bonito de ver, né? Porque quando eu falei da coisa do... O Anderson podia ter só dirigido, mas ele foi entregar os leques dentro do bloco. O que a gente quer, né? Que projeto é esse de mundo que a gente quer construir? E é cada passo, é cada gesto, é cada ato, é cada movimento que a gente faz, acreditando que não é para a gente, mas é para os nossos. Isso pode ser bonito, e quando a gente faz, ressignifica tudo, ressignifica a vida, ressignifica essa beleza, essa coisa da gente fazer acreditar, entendeu? De ver o Arthur rindo e levantando e andando e dando passinhos, sabe? Ver meu sobrinho conjugando verbo, falando que, pô, ele agora consegue vestir a calça sozinho. É uma parada que não tem dimensão, não tem dimensão. A gente não consegue calcular o que é isso, né? Isso é vida, isso é o que pulsa. E isso não está na conta, na política, né? A gente não vai fazer essa conta política. Essa é a conta da vida. Isso é porque a gente faz, como a gente faz, sei lá, pelo que a gente acredita. Eu concordo, e acho que a gente só consegue mudar algo. Se você não concorda com alguma coisa, se você acha que não está bom, você tem que movimentar, tem que fazer a sua parte, tem que mudar. E aí a gente acaba se envolvendo diretamente por conta disso, né? Por acreditar que a gente pode mudar alguma coisa, né? O Instagram provavelmente já caiu, porque a gente já tem 1 hora de live. E o Instagram... A Agatha fala muito. Fala. Ô, Mônica, sabe que tem algumas pessoas que queriam que eu me candidatasse a qualquer coisa, né? Mas quando você for presidente, eu posso trabalhar contigo. Eu digito lá os seus discursos. Olha só, eu queria encerrar. Você vai estar comigo aonde quer que você esteja, seja lá para onde eu for. Você vai estar comigo. Você sabe disso. Eu sei. Bonito isso, viu? Eu queria dizer que para a gente... Eu planejei encerrar a nossa live com um vídeo do pastor Henrique Vieira, uma fala que ele fez, e muito bonito, eu acho que muito, muito forte, traz uma vontade de lutar, sabe? E porque eu entendo que a elucidação desse crime é um dever que nós temos que ter de trazer essa solução. Eu acho que na hora que nós conseguimos elucidar, a gente vai estar
criando um ponto de partida, um marco para a mudança na política pública, para a mudança nessa estrutura que nós estamos vendo hoje, como a Mônica falou, de que a política sendo feita na base do extermínio, da imposição, e a gente precisa mudar tudo isso. Então, assim, o Instagram já encerrou a nossa fala, mas aí a gente termina o vídeo e fica no Face, depois eu posto no Instagram. Eu queria colocar para a gente esse vídeo do pastor Henrique Vieira, porque eu acho a fala dele muito forte. Querido. Ele é muito querido. Vamos deixar aqui, ver se a gente consegue que a produção coloque. Já está aí. Esse eu lembro. Sim. Muito lindo, né? Eu gostaria de saudar a família do Anderson, saudar a família da Marielle e manifestar também a nossa solidariedade. Jesus, negro favelado de Nazaré. Marielle, negra favelada da Maré. Jesus chegou metendo bronca no templo. Marielle chegou metendo bronca na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A cruz não foi capaz de silenciar a voz de Jesus. E aqueles tiros não foram capazes de silenciar a voz de Marielle. Nós estamos vivos e o sonho permanece. Como a reverenda Inamar disse, eu quero reafirmar com todo amor e respeito que os coronéis da fé vendilhões do templo, Crivella, Malafaia e companhia, matariam Jesus hoje. Eles não controlam a fé da irmã Dorothy, de Francisco de Assis, de Chico Mendes, de Teresa Dávila, de Martin Luther King, de Marielle Franco, de João Batista, de Jesus de Nazaré. Eles não controlam esse povo preto, esse povo pobre, esse povo que usa o nome de Jesus para promover o amor e a graça. E eu quero terminar dizendo, com todo carinho, que o sonho ainda está vivo. Eu quero dizer que é preciso respeitar a dor. É preciso respeitar a dor. A dor é um solo sagrado. Se estamos chorando, estamos. Se nos sentimos fracos às vezes, sentimos. Mas as nossas lágrimas e as nossas fraquezas vão mover a estrutura desse mundo. E nós ainda sonhamos. Está de pé o sonho por um país em que os negros não sejam culpados até que se prove o contrário. O sonho de um país em que as mulheres derrotem de vez o machismo. O sonho em que seja justa toda forma de amor. O sonho em que o parlamento seja ocupado por indígenas, quilombolas, camponeses, sem teto, mulheres negras. O sonho em que nenhuma criança vai passar fome, que não haverá latifúndio, não haverá desigualdade social, não haverá ricos nem pobres, porque a justiça vai fluir. Porque chega, negros não voltarão para a senzala, LGBTs não voltarão para o armário, mulheres não voltarão para a submissão, e os nossos sonhos não vão ficar no caixão, porque eles estão vivos. Nós somos a semente, nós somos o futuro, nós somos a revolução. Nossa. É forte. Forte demais. Arrepio, sempre arrepio. Nossa, sempre que eu assisto, eu acho que ele fala tudo, né? Ele fala tudo ali. Fala da inclusão, fala de tudo que a gente falou aqui. Ele resumiu naquela fala todos os sentimentos que a gente tem. E eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Foi tão bom e foi tão rápido que 1 hora passou e quando eu vi assim,
já não dava mais, a gente tem tanto para falar. Isso é bom que a gente pode fazer de novo, né? Vamos pensar de fazer de Temos novo. outras. Vamos sim. Peraí que eu vou pegar o Arthur para dar um tchau também. Isso, pega o Arthur. Tutu! É um mundo totalmente novo, essa realidade que a gente está vivendo, né? Vou tirar o microfone. Oi, Arthur! Tutu, lindo! Tutu! Tá acordando até essa hora! Lindo! Fone. Olha, ele quer falar também. Tutu, lindão! Olha, foi muito bom estar aqui com você. Até o Chico veio dar oi. Olha aí. Um beijo. É mamãe. Lindo! Ó, tá, já passou da hora de dormir, hein, garoto? Tutu! Cadê Tutu? Cadê Tutu? Ó o Chico! Adorando te ver, Tutu! Fala. Se amarrou no fio. Gostou que falou, ó, peraí, deixa o microfone, quero falar no microfone.